Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de setembro de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que é o nosso astro-rei, ele é o representante de autoridade, de visão, de consciência, de iluminação. Ele está ali nas suas últimas horas no signo de Virgem, então amanhã, 15h20, ele já vai ingressar em Libra. Lembrando que sempre que eu falo sobre esse momento de mudança, o horário de mudança, as pessoas sempre perguntam: ah, mas não é no dia 20, no dia 21? Todo ano muda o ingresso, tá? Normalmente, assim, são algumas horas, mas daí acaba sendo um dia a mais, um dia a menos, tá? Então, por isso que é sempre bom você fazer o seu mapa para verificar mesmo se você tem o sol, se você nasceu nesse dia que tem essa troca, né? Porque eu já fiz mapa de gente que achava que era pisciana e na verdade era ariana. Então, tem essa mudança, principalmente por conta dos anos bissextos, tá? Então, lembrando, o Sol está nessas últimas horas no signo de Virgem. Amanhã também a gente tem outra mudança. Além do Sol em Libra, também tem o ingresso do Marte em Escorpião. Mas vamos falar sobre os aspectos no dia de hoje. Então, a Lua, ela tá minguando, ela tá nessas últimas horas ali antes de encontrar o Sol e se renovar, se iluminar, trazer essa luz solar para o corpo. Então, esse momento de minguar é esse momento que a gente se volta mais para o nosso mundo interno, é mais introspectivo, é mais favorável para limpeza, para desapego, principalmente porque está nesse signo de Virgem, né, que volta a gente mais para essas questões da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa rotina, dos nossos hábitos, tá? 1h34, a Lua em Virgem, ela fez um sextil com Júpiter em Câncer. Eu trouxe esse aspecto ontem. Então, eu penso que pode ter trazido, assim, um olhar mais expandido sobre a forma com que você lida com o seu corpo, com a sua alimentação, com os seus hábitos, tá? Com a forma com que você se organiza também, com que você lida com o seu dia a dia, tá? Veja, ele traz muito esse olhar mais analítico para o campo das emoções, do corpo, e Júpiter em Câncer, ele abre, ele amplia essa visão, tá? Às vezes quando tem aspectos com Júpiter, pode ser que exista algum exagero, né? Porque Câncer muitas vezes ele vai falar sobre os nossos padrões emocionais, então às vezes eles vêm à tona, sabe? Então, ai, me excedi ali na alimentação porque estava me sentindo triste, sabe? Às vezes acontece umas coisas nesse sentido. 2h46, o Sol em Virgem ele fez uma oposição com Saturno em Peixes. Então, eu penso que esse aspecto pode ter ficado mais forte ontem, tá? Então, o Sol ele encara Saturno e Saturno ele limita, ele esfria. O Sol, então, quente, né? Doador de luz, de calor, de iluminação. E Saturno é como se ele desse um freio ali, porque ele é o representante de responsabilidades, de estruturas. Então, assim, ele cobra. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num sentido macro, essa cobrança de autoridades, né? De figura, cobrar figuras políticas, né? Cobrar essas figuras de governo, sabe? Só vai representar muito isso. Então, eu penso nisso num nível mais micro, né? Às vezes a gente pode se dar conta, assim, de alguma limitação, principalmente emocional, a gente precisa encarar isso, né? Essa questão, talvez, da dissolução. Acho que eu trouxe isso também nessa dissolução dessas estruturas muito rígidas, porque peixes, ele é muito fluido, tá? Então, penso que. E lembrando que Saturno, ele tá retrógrado, então, às vezes, é uma retomada de algo, é uma revisão de algo, tá? 15h42, a Lua vai fazer uma oposição com Saturno em Peixes. Então, assim, durante toda essa manhã e até 15h42, a Lua está aplicando essa oposição. Então, de madrugada teve o Sol se opôs a Saturno e agora a Lua se opôs a Saturno. Então, se antes é a nossa visão que a gente enxerga os limites, agora é como se esses limites viessem para o corpo, tá? Às vezes, o que que a oposição com Saturno ela pode trazer? Fica mais lento, fica mais arrastado, sabe? Então, Saturno ele vai falar sobre lentidão. Então, pode trazer um certo peso, uma certa autocobrança, autorresponsabilidade, tá? Até 15h42. Então, pode ser um momento ali de você olhar para os seus limites, para você perceber o que você pode fazer, o que é sua responsabilidade, o que não é sua responsabilidade, porque senão pesa, né?
Sempre menciono aqui que Saturno rege os ossos, e às vezes esses aspectos difíceis com Saturno traz essa dor nos ossos, nas articulações, tá? E Virgem lembrando que Virgem rege o intestino, então às vezes você também percebendo ali esse cuidado, né, com a digestão. 16h42, então vai ser o momento do eclipse solar, mas esse eclipse vai ser invisível no Brasil, tá? Então, assim, pela perspectiva da astrologia mundana, quando o eclipse não é visível, normalmente ele não tem efeitos, reflexos, se ele não está sendo visível ali, tá? Então, aqui no Brasil, ele vai acontecer ali na casa 7, que é a casa que a gente pode considerar dos países estrangeiros, sabe? Então, esse eclipse dessas autoridades externas do estrangeiro, tá? Penso mais nisso, mas assim, eu não me aprofundo nesse estudo porque eu já mencionei aqui algumas vezes, eu sempre menciono quando tem eclipse, que o estudo da astrologia mundana, astrologia mundial, ele é muito complexo, porque você precisa estudar o mapa do país e quando a gente estuda qualquer mapa, seja de um país ou de uma pessoa, você precisa estudar o contexto, tá? Então, quando você vai estudar o mapa de um país, não pode ser diferente. Então, para aprofundar, você pode fazer, sei lá, estudo histórico, sociológico, sabe? Então, para você conseguir fazer previsão, porque não tem como fazer previsão se você não se aprofunda na história da pessoa, no contexto da pessoa e no caso do país. Então, eu diria para vocês seguirem, buscarem pessoas que são especialistas nisso, tá? Que fazem previsões nesse sentido, porque precisa desse entendimento profundo do, do país, sabe? Então, eu gosto de acompanhar a Ana Rodrigues, o Nodo Norte Astrologia, a Alfa Serpente, que eu já fiz alguns cursos de astrologia mundana com ela, que é uma outra forma de olhar para astrologia. É diferente da astrologia natal, dessa astrologia do nascimento, tá? Então são outras regras, são outros assuntos. Então, dentro da astrologia, a gente tem muitos ramos de estudo. E cada um tem a sua complexidade. A gente tem a astrologia horária, que é uma astrologia oracular. A gente tem a astrologia letiva, que é a escolha do melhor momento. Tem a magia astrológica. Tem astrologia médica, e a gente tem diversos vertentes da astrologia, sabe? Tem astrologia tradicional, tem astrologia moderna, astrologia védica, enfim, tá? Então, só porque às vezes a gente acha que uma coisa é muito simples, né? Ah, vou ver aqui o que que esse eclipse significa para o Brasil. E é algo que precisa de bastante aprofundamento e estudo. Mas os eclipses, em essência, o que que são os eclipses? É um momento que ou a Lua ou o Sol, eles se apagam, né? Eles se eclipsam, eles não estão visíveis. E o que que acontece? O Sol e a Lua, eles são os nossos luminares. Eles representam ali a nossa vitalidade. Então, quando um dos dois se apaga, é como se acelerasse a consciência do outro. Então, o Sol se apaga, acelera a consciência lunar. A Lua se apaga, acelera a consciência solar, tá? Então, nada mais é do que um aceleramento de acontecimentos. Então, eu gosto do Astrology Podcast, do Chris Brennan, que ele sempre fala que os eclipses eles são grandes fins ou grandes começos. Então, dependendo, às vezes pode ser interessante, principalmente se você tem os pontos angulares ou planetas ali nos últimos graus de Virgem, né? No grau 29 de Virgem, é você é, olhar os temas e pensar ali o que está finalizando, o que está começando, tá? Mas lembrando que, em essência, os eclipses eles não são um bom dia para rituais, tá? Porque como tem esse apagamento de luz, é como se a gente não tivesse essa consciência necessária, tá? Mas como também tem toda essa questão dele não ser visível, tá? Então tem diversas versões, olhares para o eclipse, né? Mas o que eu utilizo, o que eu vejo que funciona, assim, da forma com que eu olho para essas questões, é mais nesse sentido. A gente olha se ele é visível ou invisível para o país, a gente pode olhar no nível pessoal, se às vezes você tem astros ou pontos angulares ali no grau do eclipse, que vai ser no grau 29. E acho que é isso, né? Se você tem algum astro ali em Virgem, é perceber. E às vezes, o que que você pode fazer? Não ficar lutando contra, sabe? Tem coisas que estão finalizando,
sabe? Tipo, você tem, vamos dar um exemplo, você tem ascendente em peixes, então você tem virgem na casa 7. Tua relação tá finalizando, e isso às vezes já é algo que tá vindo, sei lá, de 2 anos atrás, você tá segurando, já não tem mais o que fazer, entende? Então eu penso nesse sentido. Deixa eu ver se tem algo mais que eu posso mencionar dos eclipses. E o eclipse solar, então, ele eclipsa o Sol. E como eu mencionei no começo, o Sol ele é representante de figuras de autoridade. Então, a Lua, quando é o eclipse lunar, normalmente impacta mais o povo. A Lua representa o povo. O Sol, ele vai falar sobre, como eu mencionei, figuras de autoridade, do governo, celebridades. Então, essas pessoas, né, que têm muita visibilidade, que têm muita luz, que estão no centro, né? E como eu falei, no mapa do eclipse para o Brasil, ele acontece na casa 7, que normalmente a gente associa ao estrangeiro. Não pode ser mais no sentido dos países estrangeiros do que necessariamente aqui, tá? Mas eu não analisei, como eu falei, eu não analisei, só estou dando uma pincelada aqui, né? Porque eu não me vejo especialista nisso para fazer apontamentos num sentido coletivo, né? Porque eu acho que é algo assim muito aprofundado mesmo. Aqui a gente só olha mais o clima do dia, né? Para entender mais. Então, 16:42 é esse momento do eclipse solar. 16:54, a Lua vai fazer uma conjunção com o Sol em Virgem, que é o início dessa alunação virginiana. Então, mais uma alunação nesse signo que agora está nos últimos graus, que agora está sendo regido pelo Mercúrio em Libra, então tem esse ar mais diplomático, mais justiceiro, né? Em busca dessa harmonia mesmo, dessa questão. Eu penso bastante nessas questões de justiça social, questões estéticas também, né? De trocas sociais. Então, olha ali a casa, a área da sua vida que você tem o signo de Virgem, que está pedindo tanto por uma finalização quanto por um começo. Então, quando a Lua está nova, ela está muito próxima do Sol, e eu sempre falo que não é um momento indicado para inícios, porque a Lua ela tá a Lua ela fica combusta, ela está muito próxima do Sol e ela fica invisível, tá? Então, é melhor o momento da gente intencionar, da gente refletir, trazer essa consciência para o corpo. Então, a gente recebe essa consciência do Sol. E depois na lua crescente, a gente, né, à medida que a lua vai se afastando do sol, a gente vai tendo mais essa visão. Então facilita mais essa ação no mundo, tá? Então é isso, né? Eu sempre gosto de lembrar também que o princípio que funda a astrologia é o princípio da correspondência. Então é isso. Se tem algo que está se eclipsando no céu, tem algo que está se eclipsando na Terra. Se tem algo que está se inovando no céu, tem algo que está se inovando na Terra. Não é a mesma coisa, mas tem um simbolismo ali. Então perceber o que que eu quero inovar nesses temas virginianos de rotina, saúde, organização, entende? O que está precisando eclipsar, o que está precisando sumir, deixar aí, né? E como eu falei, eu olho mais nesse sentido mais de autoconhecimento mesmo, tá? Porque como é invisível, eu acho mais difícil a gente fazer essa análise ali para o Brasil. Enfim, 18:41 a Lua vai ingressar no signo de Libra, e aí eu penso que já melhora o humor, né? Porque Libra é um signo regido por Vênus. Então, mesmo que a Vênus esteja em Virgem, que tem toda essa questão assim dos detalhes, da autossuficiência, da autocrítica, a gente busca essas coisas mais que nos agradam, né? Então, favorece mais essa questão ali da harmonia. E amanhã, daí, a Lua já vai encontrar o Mercúrio, que também está em Libra. Então, até amanhã, 8:36, a Lua ela busca essa conjunção com Mercúrio, sabe? Então, trocas ali equilibradas, harmônicas, sobre questões sociais, sobre questões de justiça, né? Então, hoje a gente vai ter várias manifestações, então eu penso que isso vem muito à tona, né? E antes disso, a Lua ela vai fazer um contato com todos os astros invisíveis olho nu. Então, 20:14, ela vai fazer uma oposição com Netuno em Áries, 21:20 um trígono com Urano em Gêmeos, e 21:32 um trígono com Plutão em Aquário. Então é como se fosse muitas essas questões ali do inconsciente coletivo sendo acessadas, vindo à tona, né? Na astrologia mundana, a Lua é povo.
Então, é como se a gente estivesse acessando essas informações, né? A posição com Netuno em Áries. É a gente olhando ali para esses nossos sonhos, essas nossas fantasias, né? Essa capacidade ali de visualizar o que a gente quer que se manifeste. O trígono com Urano em Gêmeos muitas vezes traz ideias de quebras de padrão, de coisas, de ideias que precisam se revolucionar. O trígono ali com Plutão em Aquário favorece muito essa percepção do que a gente precisa finalizar no sentido de deixar morrer, né? De perceber de comportamentos, hábitos que a gente tem ficado obcecada, assim, compulsiva, sabe? Que estão tirando assim a nossa energia, o nosso poder. Então, mas às vezes é muito nesse campo mais inconsciente, então às vezes não são necessariamente acontecimentos, são contatos, né? Mas nesse mundo interno, nesse aspecto interno, porque eles são invisíveis, olho nu. Então eles vão falar sobre coisas invisíveis, tá? Então, isso entra no que eu trouxe do princípio da correspondência. Então, se a gente não enxerga, muitas vezes vai falar sobre questões que a gente não vê mesmo, tá? Então, deixa eu ver, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje, alguns temas que podem vir à tona. Então, a gente está, né, hoje tem essa troca, então, do signo de Virgem para o signo de Libra, no signo da Lua, na Lua, né? E também tem essa mudança da fase minguante para a fase nova, que ainda acaba sendo uma fase mais introspectiva, tá? Mas aí a gente já está caminhando para esse crescer, para esse crescimento, né? Para esse novo. Não é mais esse período que a gente pode sentir tão esse decrescimento assim de energia, tá? Então acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Eu penso que principalmente por esses aspectos com Saturno, por essa fase minguante, busca mais essa autoobservação, buscar esse conhecimento, esse entendimento de si mesmo, mais esse trabalho interno, tá? Porque o dia ele tá mais arrastado, a gente se volta mais. Só ali à noite, né? Depois que a lua entra em Libra, pode ser que dá mais um ânimo, assim, para trocar para conversar e tal. Mas eu penso que pode ser um momento que a gente não precisa ficar se cobrando muito, né? Conseguir, conseguir descansar, conseguir relaxar. Que é isso, amanhã tem mais mudanças no céu e amanhã a gente fala sobre isso. Então, até amanhã.